Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou indicar para vocês três novas bandas recentes de punk rock que eu tenho ouvido direto e são absolutamente sensacionais. Se você curte esse tipo de conteúdo sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E queria deixar um grande beijo, um agradecimento especialíssimo aos quase 700 assinantes do meu site andrebarcinski.com.br. Galera, é por causa de vocês que eu consigo fazer, inclusive, esse canal de YouTube aqui. Se você não conhece o site, conheça, assine por R$ 20 por mês. Você tem um monte de benefícios, textos inéditos, cursos, debates, workshops, um monte de coisa legal. Galera, é o seguinte, hoje eu queria falar para vocês de três bandas punk, né? Quem diz que o punk rock morreu? Que nada, o punk rock tá vivíssimo aí, se misturando com outros gêneros, fazendo coisas novas. E eu queria indicar para vocês hoje três bandas que eu tô ouvindo direto e são bandas muito novas, assim, formadas nos últimos 4 ou 5 anos. Eu vou falar de três aqui também sem nenhum tipo de ordem de preferência, ordem de nada, tá? A primeira banda que eu tô ouvindo direto é um quarteto feminino de Austin, no Texas, chamado Die Spitz. O Die Spitz me chamou a atenção uns 2 anos atrás, um ano e pouco atrás, quando eu vi uma apresentação delas na televisão, no YouTube, né, que eles fizeram para uma estação de rádio. Essas apresentações que são filmadas e gravadas para rádio e tal. E eu fiquei chocado com a banda, né? São quatro meninas muito jovens. Eu vou postar aqui os links na descrição, os links desses vídeos para vocês assistirem, que fazem um punk rock muito furioso, assim, super engraçado, com letras super divertidas, assim, mas com uma pegada, eu não sei, tem uma coisa nelas, assim, uma coisa meio Cramps, uma coisa meio dessas bandas de garagem também. Não é esse punk 77 muito quadrado, assim. Eu acho as músicas sensacionais, as músicas da Die Spitz. Nunca tive a chance de vê-las ao vivo, mas vejo todos os shows que aparecem delas no YouTube e cada um é melhor que o outro. Vejo entrevistas, elas têm um senso de humor super legal, elas são meio tão nem aí, os vídeos são ela uma brigando, lutando boxe com a outra, elas ficam sangrando, as letras são muito engraçadas, é uma banda, digamos, feminista, mas com um senso de humor muito sombrio, assim, eu adoro as letras dessa banda. Eu acho essas meninas realmente muito talentosas. Elas abriram recentemente uma turnê da Amyl and the Sniffers nos Estados Unidos, que faz todo sentido, porque eu acho que elas têm muito em comum com a Amyl, né? Com a Amy Taylor, né, da Amy and the Sniffers, essa coisa meio, pô, vamos aí, meio Iggy Pop, assim, sabe? Elas são meio kamikazes no palco, assim, não estão nem aí pro que tá acontecendo, só querem se divertir, se jogam na galera, tem uma comunhão muito grande entre banda e público, e eu adoro a Die Spitz, mais ainda nos vídeos ao vivo, vendo elas ao vivo, que os shows são muito legais. Assistam esse vídeo que eu linkei aqui delas tocando numa rádio, é um arregaço, muito legal. A segunda banda punk nova que eu tenho ouvido direto é um quinteto americano chamado Dead Pioneers, Pioneiros Mortos, né? E Pioneers, no caso, vocês vão entender por que o nome da banda é Pioneiros Mortos, né? Essa banda é liderada por um cara chamado Greg Deal. O Greg Deal, ele é um artista plástico, pintor, grafiteiro, um desenhista, e é também um ativista, um poeta, um cara que vem de uma família indígena, né, que fala na sua arte sempre da história dos povos originários americanos, né, dos povos indígenas americanos. E o Greg Deal tem um trabalho longo já de arte, eu vou postar aqui para vocês verem alguns desenhos, alguns murais dele, um trabalho muito legal. E ele fazia também muitas apresentações de stand-up, de spoken word, que chama, né? Que são apresentações em que ele simplesmente fala com a plateia o que ele quiser e ele geralmente conta histórias e fala bastante sobre as experiências dele vindo de uma família de origem indígena, né? Ele fala das histórias dos povos originários e dos problemas que
eles sempre tiveram com o chamado pioneers, né, com os pioneiros, que são os brancos que foram, digamos, para o oeste para colonizar o oeste americano. Para nossa sorte, o Greg Deal, que tem muito a dizer, resolveu criar também um braço musical para o spoken word dele, né, para as coisas que ele tinha a dizer, e criou essa banda chamada Dead Pioneers. Quando você ouve o Dead Pioneers, a primeira vez que eu ouvi, me remeteu imediatamente a duas bandas. O Minutemen, né, grande banda do D-Bone e do Mike Watts, tal, que é uma banda do punk pós-punk americano, mas muito experimental, né, uma banda diferente, com músicas meio faladas às vezes, músicas super curtas, e me remeteu musicalmente ao Minutemen e também ao Dead Kennedys, né, porque o Greg Deal tem um jeito muito de Jello Biafra de ser, eu acho. Eu tô falando isso num sentido muito elogioso, né? Ele tem letras super engraçadas, super bem escritas. São letras que, a exemplo do Jello Biafra, tem um humor próprio e ele tem uma maneira muito pessoal de ser ativista, sem ser panfletário. Ele não precisa falar abaixo o governo nem nada. Ele tem um senso de humor que me remete muito ao Jello Biafra escrevendo. O Greg Deal e o Dead Pioneers têm uma música chamada Bad Indian. Eu vou linkar aqui o vídeo para vocês verem na descrição, que é uma música, assim, na boa, é uma das músicas punk mais legais lançadas nos últimos anos. O nome é uma brincadeira, Bad Indian, quer dizer, índio mau. E na letra ele descreve com muita ironia, com muita graça, um diálogo que ele está tendo com uma mulher, em que a mulher fica perguntando para ele sobre a origem da família dele. E ele fala ela pergunta como é seu nome, águia sentada, touro não sei o quê, usando aqueles clichês de nomes indígenas. Ele fala, não, meu nome é Greg. E ele tem uma discussão, uma conversa com ela, isso tudo feito de uma maneira tão inteligente. A música ela é falada com um som bem punk atrás, assim. E é uma música que eu acho que sintetiza assim, todo o talento do Greg Deal e dessa banda Dead Pioneers. Agora em abril sai o disco novo dele, chama Post American. Eu já ouvi 2 ou 3 faixas que já tem nas plataformas aí. Galera, é sensacional. Vejam Dead Pioneers, se vocês puderem ver de shows deles no YouTube, assistam. Eles estão abrindo a turnê do Pennywise, e agora eles vão tocar, vão abrir a turnê, uma parte da turnê mundial do Pearl Jam. Então eu acho que o Dead Pioneers vai ficar muito mais famoso daqui a pouquinho. E a minha terceira banda punk nova que eu tenho ouvido direto é um duo inglês chamado Lambrini Girls. Né? Os Lambrini Girls elas são formadas, se for para não errar o nome delas, por Phoebe Lunny e Lily Macieira. São inglesas de Brighton. E elas fazem uma música, eu não sei nem se dá pra qualificar como punk, eu acho que tem uma coisa muito mais pós-punk, assim, uma coisa meio Slits, até meio Wire, assim, uma coisa com umas guitarras meio angulosas, assim. Agora, as letras dessas duas são absolutamente sensacionais. Lambrini Girls, eu acho que tem na Inglaterra uma geração de bandas, Sleaford Mods, né, como as Lambrini Girls e tal, que tem uma maneira muito peculiar de fazer letras, entre aspas, políticas. Né? Eles não fazem letras ativistas, panfletárias, eles não mandam você fazer coisas ou sugerem coisas que o ouvinte tem que fazer. Não. Eles são elas fazem meio polaroides de situações, de coisas que aconteceram com eles e com elas, e essas letras são muito mais eficazes, muito mais fortes e tal, ao descrever situações, ao falar de coisas absurdas que acontecem, do que as letras, digamos, do punk de 77, que era vá fazer isso, vá fazer aquilo e tal. Eu acho Lambrini Girls, toda vez que eu ouço as músicas da Lambrini Girls e leio as letras e tal, eu fico surpreso como elas escrevem bem, como elas são engraçadas, como elas tratam de temas pesados, assim. Não é de uma maneira irônica, não, é uma maneira elas não têm ironia, elas não têm tipo um humor engraçadinho, elas são pesadas, né? O texto delas é pesado, mas é muito bem feito, é muito real, assim, e a música eu amo a música da Lambrini Girls. Eu vi recentemente um show delas, uma apresentação que elas fizeram naquela rádio KEXP, vou linkar aqui para vocês verem, elas estão tocando em trio agora, né? E com uma baterista, e o som é
É muito, muito, muito legal. Nunca vi Lambrini Girls ao vivo, nunca tocou por aqui, espero que venha, mas é uma banda que vocês precisam conhecer. É muito interessante. Lembrando então as três bandas que eu indiquei, uma banda de Austin, no Texas, Die Spitz, uma banda do Greg Deal, o Dead Pioneers, uma mistura aí de punk, hardcore com temas indígenas, sensacional. E para encerrar, as britânicas da Lambrini Girls. Ouçam essas bandas e eu acho que vocês vão adorá-las. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, por R$ 20 por mês, vocês têm um monte de benefícios. Eu escrevo 20 textos mensais inéditos, exclusivos para o site. Você tem acesso a debates, cursos, workshops só para assinantes, e você tem acesso ilimitado ao imenso acervo do site. São mais de 700 textos escritos nos últimos 5 anos e 80 cursos. Vão desde a história do cinema, o pós-punk, o punk, música brasileira dos anos 70, tem um monte de entrevistas. Você pode ver os cursos a hora que você quiser. Conheça lá, andreabarcinski.com.br, acho que vocês vão gostar.